5 principais dicas ser uma mãe mais calma. Esse é o básico que funciona para ser uma mãe e uma esposa mais calma. Oi, gente, tudo bem? Um grande beijo. Para quem não me conhece, eu sou a Fran, eu sou casada há 15 anos com o Leandro, tenho uma filha, a Isabelle, de 14 e um filho, o João, de 7. E se você não me conhece, eu te convido a se inscrever no meu canal e ver os meus vídeos, porque aqui eu posto realmente o meu dia a dia, tudo que tá acontecendo comigo, os meus pensamentos, as minhas atividades. Então, como diz o nome, é como se fosse um diário mesmo. Nesses últimos 2 meses têm sido muito importantes e interessantes para mim. Eu sou cristã, eu conhecia Jesus e o aceitei no meu coração já tem muitos anos, foi em 2004. Mas com o tempo a gente vai deixando com que setas venham entrando, opiniões, e a gente vai um pouco se desviando do que a palavra de Deus diz sobre a gente. E isso normalmente acontece quando a gente começa a se preocupar com outras coisas, a colocar as nossas preocupações à frente de Deus. Muitas vezes a gente só fala: Deus, cuida da minha vida, eu entrego a minha vida em tuas mãos, mas o nosso agir no dia a dia não condiz com o que a gente realmente disse para Deus, né? E isso vai fazendo com que a gente vá se esquecendo do que a Bíblia diz sobre nós. E nesses 2 meses eu fui despertada a aprender a crer corretamente. Eu fiz um curso, Mamãe Feliz de Verdade. Nossa, abriu a minha mente e eu passei a ler mais a Bíblia, buscar mais. O curso me ajudou muito com dicas práticas, com palavras maravilhosas. Mas eu sei que tem que partir de mim a leitura da Bíblia. Deus tem algo especial para cada uma de nós. O que ele tem para mim é diferente do que ele tem para Maria, para Neuza. Cada um tem que buscar o que Deus quer falar ali na palavra e colocar realmente Deus como prioridade na sua vida. E não somente por falar, ou não somente por orar, ou não somente por querer mostrar para a opinião das outras pessoas que você crê em Deus. Eu confesso que eu fui me desviando disso, né? Então, há cerca de uns 2 anos para cá, eu estava tendo atitudes que me deixavam muito triste. Depois dessa minha mudança de mentalidade há cerca de 2 meses, eu tenho buscado realmente a conhecer quem é essa mulher virtuosa, porque é possível ser como ela. Se tá na palavra de Deus é porque é possível, porque para Deus nada é impossível. Então eu separei 5 principais dicas do que tem me ajudado a ser uma mãe mais calma, uma esposa diligente. A primeira dica é reconhecer o erro. E se você já se interessou por esse título, significa que você sabe que alguma coisa não está certa. Quais são as atitudes que você tem tomado? E a primeira coisa é não transferir culpas, colocar a culpa no seu marido porque ele não te ajuda, porque ele não te apoia, a culpa nos seus filhos porque eles não te obedecem, a culpa no seu emprego, então porque você não tem tempo para oferecer um tempo de qualidade para sua família, ou então até porque você não trabalha, então você não tem condições financeiras de oferecer tempo de qualidade. A gente precisa parar de jogar a culpa nas circunstâncias e nas pessoas e olhar para nós mesmos. As atitudes que me entristeciam são as atitudes que estão pautadas na palavra de Deus. Gritaria, rixosa, eu era uma mulher que reclamava de tudo. Eu me esforçava para não reclamar, mas eu sempre estava dando uma patadinha e reclamando ali. Pequenas agressões dos meus filhos, puxõezinhos de orelha, tapinha, beliscãozinho, mas era com ira. Dor de leve, porque eu não quero, então eles nem choravam. Mas eu dava, gente, porque não é uma disciplina, não é uma correção, não é algo que está pautado na Bíblia. É simplesmente algo do momento derivado da minha ira, da minha raiva. Senta porque eu tô te mandando sentar. Aí entra o abuso de autoridade, porque eu tô mandando. Porque eu sou a mãe, porque eu sou adulta, porque eu sou a dona dessa casa. Isso me deixava muito triste. E o principal, a inversão de prioridade. Eu mereço, eu tô cansada, eu quero comer isso, eu posso. É claro que eu não tô dizendo aqui que às vezes a gente não precisa também pensar na gente, no nosso cuidado, ter o nosso momento, mas eu tava começando a pensar demais só em mim. E a Bíblia diz que nós viemos para servir e não para ser servido. Tudo tem que ter equilíbrio. Precisamos cuidar da gente, sim, mas a gente tem que cuidar das pessoas que nós amamos também. Então a primeira coisa que eu fiz foi reconhecer o meu erro.
E daí eu passo para a dica 2. A dica 2 é a mais importante de todas as 5 dicas. Tenha uma conversa sincera com Deus. Vou ler um versículo aqui para vocês. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Salmos 32, versículo 3 e 4. Ou seja, essa conversa com Deus era entre eu e ele. Precisa ser entre você e o Senhor, porque ele quer ouvir de você que você sabe o que é que você está errando. Neste versículo, a gente vê exatamente como eu estava. Eu chorava porque os meus filhos, eles só obedeciam quando o pai falava. Eu chorava que mesmo quando eu me esforçava para ser calma, com paciência com a minha filha, mesmo assim ela se trancava no quarto, me respondia ríspida e logo eu já estourava. Aí eu já rompia as estribeiras e depois eu vinha chorar no quarto, no banheiro. Por que que eu fiz isso? Por que que eu fui dessa maneira? Eu devia ter continuado calma, mas não, eu explodi e aí eu começava a chorar. E o que mais me doía, o que mais me fazia chorar é ver a minha filha tratando o próprio irmão da mesma forma que eu tratava todos, respondendo com rispidez, sendo grossa. E eu não podia chamar a atenção dela porque era a mesma forma que eu tratava a todos. E ela, como está entrando na adolescência, ela teve toda essa influência minha. Eu não podia chamar a atenção dela, sendo que era comigo que ela estava aprendendo. Entenda bem, nós mulheres é que regemos o ambiente do nosso lar. Se nós não estamos bem, toda a casa não fica bem. Se nós não damos o bom exemplo, toda a casa vai estar vendo e seguindo esse mau exemplo. Só que o que eu não entendia é que entrar no quarto, chorar, reclamar, xingar, ameaçar, não iria resolver o problema da ferida que estava causando dentro de mim e principalmente dentro deles. Mas tudo mudou quando eu tive uma conversa sincera com Deus. Eu abri o meu coração para Ele sobre mim, que eu não queria mais fazer. Falei, Senhor, eu nunca quis ser assim, chata, rixosa, egoísta. Eu confessei tudo para Deus, mas eu não pedi ajuda para Deus. Eu não pedi milagre, eu não pedi paciência, eu não pedi sabedoria, eu pedi perdão por tudo que eu fiz que estava entristecendo a Deus. Não foi um perdão pelas coisas que eu fiz que estavam entristecendo o meu marido, a minha família, não. Eu pedi perdão pelas atitudes que não estavam agradando ao Senhor, porque aquela era uma conversa entre eu e Ele. Eu me arrependi tremendamente ali. E como saber se eu recebi o perdão? Jesus morreu por este perdão. Ele sofreu muito para perdoar a mim e a você. Não foi pouca coisa, não foi uma batidinha, não foi uma morte instantânea. Foi muito que ele sofreu, morreu e ressuscitou para conquistar esse perdão por mim e por você. Só basta a gente ser sincero de coração e pedir perdão. E dali para frente eu tinha que tomar uma atitude. E aí vem a terceira dica: aprender. Eu comecei a ler mais a Bíblia, a devorar as palavras, a meditar em um versículo. Não que eu já não fazia isso antes, mas parece que agora era diferente. Mais um versículo. O Senhor Deus me disse: Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Salmos 32, 8. Busque aprender através da palavra. Tenha um versículo-chave para o seu dia. Não é a caixinha da sabedoria, não. É pega a Bíblia, lê um capítulo, escolhe um versículo e declare esse versículo durante o seu dia. Estude, aprende. A gente estuda tanto para entrar numa faculdade, a gente estuda tanto para, sei lá, entrar numa empresa, a gente estuda para uma receita, a gente estuda tanto para tanta coisa. E por que não a gente não estudar de verdade algo que é muito mais importante para a nossa vida?
para você que é cristã, por que não estudar a palavra de Deus? Estudar de verdade ela, com afinco e colocar em prática tudo que for ensinado, porque de nada adianta a gente ler, a gente estudar, a gente meditar e não praticar aquilo. É como se, por exemplo, uma pessoa ela estuda tanto na faculdade, estuda tanto para fazer aquele TCC e ela vai e consegue trabalhar na área que ela estudou e lá no trabalho ela vê que as coisas são diferentes, ela esquece tudo que ela estudou. É na prática que se aprende as coisas realmente. Então, você precisa estudar, mas você precisa colocar em prática para aprender de verdade. Uma coisa muito importante é renovar o ciclo de influências. É passar a ouvir pessoas que têm a mesma fé que você e que estão na mesma busca que você e que procuram realmente praticar tudo que estão aprendendo. Por exemplo, eu também fui uma má influência para vocês várias vezes que eu reclamei aqui da maternidade. E a gente não pode ficar ouvindo esse tipo de conselhos, porque senão a gente começa a achar realmente que é normal. Ah, é normal, então tá, é normal minha filha ficar trancada dentro do quarto, é coisa da idade, é normal. Só que depois que a gente tem aquela conversa com Deus, Deus nos chama para viver o sobrenatural, para viver o extraordinário. E o sobrenatural e o extraordinário é algo que não é normal. Então a gente precisa aprender a entender essas coisas, que Deus quer algo diferente pra gente. E a gente precisa parar de ficar ouvindo, porque é através do ouvir que vai se inculcando na nossa mente esse tipo de coisa, de achar que é normal, e automaticamente a nossa maneira de crer vai mudando de novo. A gente tem que estar sempre atento. Ó, como diz aquele versículo que o diabo anda como um leão ao derredor, buscando uma brecha para nos tragar. É esse tipo de brecha. A gente vai ouvindo aqui, ouvindo ali, vai abrindo as brechas. Então, se fortaleça na palavra, estude a palavra e pratique a palavra para que você não tenha brecha. Quando vir alguém falar, você vai estar fundamentada na palavra e você vai poder ensinar essa pessoa também. E aí vem o quarto passo: dependa do Espírito Santo. Saiba direitinho quais são as obras do Espírito Santo e pratique-as intencionalmente. E de você tanto praticar, isso vai virar um hábito. Deus, ele vai te concedendo esses frutos do Espírito Santo naturalmente, mas você precisa ser intencional para poder criar o hábito. Deus vai te presenteando e você não vai mais precisar ficar se esforçando. Só que você tem que depender verdadeiramente do Espírito Santo. E não somente por palavras, mas a partir do momento que você começa a estudar, praticar, o Espírito Santo vai fluindo em você e os frutos eles vão sendo expressados naturalmente. E o quinto passo é agradeça. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Salmos 32, 11. Todos os dias antes de dormir, agradeça a Deus por cada avanço que você teve naquele dia. Assim como você se arrependeu e confessou todos os seus erros para o Senhor, confesse também os seus acertos. E Deus vai te falar, tá certo mesmo. Ou Ele vai falar, não, isso aí não foi certo. Você vai sentir, na hora que você for agradecer, você vai sentir se aquilo é algo digno de ser agradecido. E é neste momento que Deus vai te dar forças. E Ele vai renovar as suas forças durante o seu sono. Ele vai te dar aquela paz. É neste momento que Ele vai liberar palavras no seu coração que Ele tem guardadas só para você. E a alegria vai fluir. E você não vai mais dormir como estava falando lá naquele primeiro versículo que nós lemos. O sereno que seca com o calor do verão. Você vai dormir feliz, você vai dormir contente, pensando já no novo dia que Deus vai preparar para você, nas novas palavras, nos novos ensinamentos que Deus vai te dar, no novo fruto que você vai expressar. A alegria vai ser tão grande porque você está sendo grata por tudo que o Senhor tem lhe ensinado. Você está sendo grata pela correção, pela repreensão. Aquele que ama a correção e repreensão
este é abençoado. E assim Deus te dará sabedoria e você vai firmar com o Senhor o reconhecimento de que sem Ele, de que sem a presença dEle, você não é nada. Você estaria enxugando gelo. Então para de enxugar gelo, porque Deus, ele tá te esperando para você conversar com Ele. Ele quer te ensinar como proceder com seus filhos. Ele quer te ensinar como ser uma boa esposa, como ser uma mulher virtuosa. Aquela mulher que ele descreveu na Bíblia é para você e ele quer te ensinar a ser como ela. Deus quer que você perceba a presença dele perto de você todo tempo. Nunca se esqueça disso. Ele está aí com você neste momento, ele está aqui comigo neste momento e ele quer que você se entregue verdadeiramente a ele. Então, esse é o básico que funciona para ser uma mãe e uma esposa mais calma. Eu espero que vocês tenham entendido, que Deus tenha falado muito ao coração de vocês. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. E eu queria saber de vocês, deixa aqui embaixo no comentário, se vocês preferem o vídeo assim, conversando sobre a palavra, com alguns ensinamentos, ou se vocês preferem no formato que era antigamente. Passava todo o meu vídeo e no final do vídeo eu tinha uma palavra para vocês. É que eu tenho percebido através das métricas do YouTube que nem todo mundo fica até o final do vídeo, principalmente para ver o que é mais importante, que é a palavra de Deus. E quando eu coloco no início do vídeo, que as pessoas pulam essa parte e começam a ver a partir do vlog. A minha intenção no canal é realmente mostrar Jesus para as pessoas. Não é só mostrar o meu dia a dia, porque muita coisa que eu faço, muita gente faz em casa também, que é lavar uma roupa, lavar uma louça. Às vezes são algumas diquinhas, mas o mais importante é conhecer a Jesus. Esse é o meu intuito como cristã, é mostrar a palavra de Deus. Então eu queria saber de vocês, se vocês, o devocional, a palavra no início ou no final do vídeo, ou assim num vídeo específico, tá bom? Não esquece de deixar esse comentário aí pra mim e não esquece de deixar o like, gente, porque ajuda muito o canal, tá bom? Um grande beijo, gente, fiquem com Deus, tchau!